Oi, eu sou a Marina e hoje a gente vai, através da reforma judicial, a proposta de reforma judicial que está acontecendo lá em Israel, entender mais sobre a relação entre segurança jurídica e interesses privados e econômicos. Bom, vocês podem ter visto essa semana que a proposta do ministro Netanyahu de criação de uma nova reforma judiciária tem gerado polêmica e com toda razão, e a resposta que essa possível política, possível reforma do judiciário tem recebido, pode ser interessante para que a gente pense em um tema legal aqui de sociologia do direito. Bom, só para dar um contexto maior aqui sobre o que é essa proposta de reforma, ela propõe criar um comitê que vai revisar as decisões do tribunal e também vai dar poder ao parlamento para que ele anule essas decisões. A presidente da Suprema Corte de Israel até explicou que isso é um golpe fatal contra a independência dos magistrados e também contra a democracia, que cá entre nós, lá em Israel, já é democracia para poucos, com todo o tratamento que eles dão aos palestinos. A presidente da Suprema Corte também explica que isso seria como dar carta branca para o parlamento para que ele aprovasse legislações, mesmo aquelas que fossem contra os direitos civis. O Netanyahu explicou que essa proposta de reforma seria para restaurar o equilíbrio e também para coibir os abusos que a Suprema Corte teria tido nos últimos tempos. Mas cá entre nós, os abusos, entre muitas aspas, que a Suprema Corte estava tendo nos últimos tempos eram, por exemplo, dar mais direitos LGBTs para a população e também separar Estado e religião muito mais. Bom, uma coisa que me chamou a atenção e que eu acho que pode trazer aqui uma reflexão interessante para nossa conversa de hoje é que as empresas de tecnologia de Israel, que é conhecida como a Startup Nation, a nação das startups, elas geralmente não se pronunciam diante de nenhuma política em geral. Pois bem, mas com essa decisão e uma ameaça à segurança jurídica, as empresas de tecnologia começaram a ameaçar tirar o seu capital do país e colocar em outros países com uma democracia mais estável e com mais segurança jurídica. E essa é uma discussão interessante pra gente. Qual é a relação entre segurança jurídica e os interesses das empresas privadas? Bom, a relação é principalmente o seguinte: quando a gente sabe quais vão ser as decisões que os tribunais tomam em determinados casos semelhantes, porque o que é a segurança jurídica? A segurança jurídica é dar decisões semelhantes para casos semelhantes. E quando a gente tem alguma ideia de quais vão ser as decisões dadas para determinados casos, uma das consequências que isso traz é uma maior segurança para os contratos privados. Ou seja, digamos que lá em Israel, uma empresa de tecnologia queira tomar uma grande decisão, por exemplo, fazer uma cisão com uma outra grande empresa e elas formariam um grande monopólio com isso. Bom, cada empresa costuma ter o seu departamento jurídico, ou contratar um grande escritório de advocacia para aconselhar, inclusive, nesse tipo de decisão grande que pode ter uma repercussão jurídica depois. Pois bem, quando essas empresas vão tomar uma decisão grande como essas, elas perguntam lá para o seu departamento jurídico se é seguro ou não tomar essa decisão. Ou seja, se eventualmente no futuro elas têm esse problema de possivelmente perderem uma causa, por exemplo, contra esse monopólio que foi gerado ou não. E se a gente não tem segurança quanto qual vai ser a decisão dos tribunais em relação àquela atividade, então não há tanta segurança nos contratos, portanto, se presume que as empresas não vão querer investir tanto naquele país, não vão querer ter sua sede naquele país, enfim. Essa é uma presunção que se faz na relação entre segurança jurídica e o investimento das empresas e a segurança nos contratos privados. Isso é interessante pra gente saber também, porque aqui no Brasil a gente também passou numa reforma que foi aprovada, se não me engano, em 2004 e que tinha uma grande discussão em torno de, afinal de contas, para que seria essa reforma? Qual seria a finalidade principal dela? Mas isso não foi tão simples assim de se determinar. Durante a reforma, 3 grupos principais, de acordo com a pesquisa do Andrei Kerner, que eu vou deixar aqui embaixo, claro, discutiam qual seria o mote dessa reforma. Ou seja, 3 grupos compostos por diferentes campos da sociedade, diferentes setores da sociedade, disputavam espaço
no texto dessa reforma judiciária. Que grupos eram esses? O primeiro grupo era o grupo democratizante, digamos assim. Essa corrente queria que aqueles direitos que estavam escritos na Constituição fossem efetivamente dados à população. Eles criticavam, por exemplo, a distância dos juízes em relação às questões sociais e também faziam críticas à falta de acesso à justiça para os mais pobres. O segundo grupo era o grupo corporativo conservador. Segundo esse grupo, as coisas não precisavam mudar tanto assim, bastavam pequenos ajustes e elas poderiam continuar. E o terceiro grupo é chamado grupo do judiciário mínimo. Essa corrente é bastante inspirada pelo neoliberalismo e ela trata o Estado como se fosse uma grande empresa que não dá conta das grandes demandas que estavam chegando até ela. Grandes demandas por uma interpretação de que a Constituição tinha fornecido tantas possibilidades, tantos direitos, que se tinha então uma crise do welfare state, ou seja, uma crise de ter dado direitos demais que o Estado não dava conta de suprir, além do aumento da ampla urbanização. Segundo eles, o judiciário deveria ser mais flexível e amplamente adaptado à política econômica, que no momento era na presidência do Fernando Henrique Cardoso e era bastante neoliberal. Bom, ao menos até 2003. Mas também que o judiciário deveria ser protegido contra decisões oportunistas do executivo. Só que essa corrente partia de algumas pesquisas que foram realizadas entre o fim da década de 90 e o início da década de 2000, tinham vários pressupostos equivocados e métodos de pesquisa inadequados para as perguntas que elas queriam responder. Elas partiam de uma ideia de que o judiciário deveria ser eficiente e eficaz para promover o crescimento econômico e que o judiciário deveria ser então essa ferramenta visando o crescimento econômico. O que aconteceu foi que esses grupos foram influenciando no texto da reforma, que foi se transformando ao longo de vários anos de discussão e ao final já não era nem parecido com o primeiro texto que tinha sido formado. O grupo que teve mais influência, com certeza, nesse texto foi o grupo do judiciário mínimo. O Hélio Bicudo, o relator da proposta original, que pertencia mais ao primeiro grupo democratizante, até comenta em uma notícia que, novamente, a reforma é para modelar um Estado neoliberal e não para o povo. Essa forma de olhar para o judiciário como uma mera ferramenta para o desenvolvimento econômico tem suas consequências até hoje. Uma delas, a gente já falou num vídeo aqui no canal, e eu vou deixar aqui embaixo com certeza, é sobre como se interpreta determinados princípios, especialmente, por exemplo, o princípio do acesso à justiça, que é visto de uma forma muito mais eficientista e não distributivista. Outra consequência interessante é como o judiciário mede o sucesso, né? Mede a eficiência dele mesmo, que a gente também já conversou num vídeo aqui sobre se o judiciário está abarrotado ou não, eu vou deixar aqui embaixo também. Ou seja, se mede o judiciário simplesmente pela diferença do número entre as demandas que entram e as demandas que são baixadas ao fim do processo e sem olhar com detalhe o que está acontecendo dentro do judiciário. A nossa reforma, bem diferente de como é a proposta lá para Israel no governo de extrema-direita, foi uma fortalecedora do judiciário e da sua independência. Mas acho que essa situação fica interessante para a gente entender o quanto a política e a economia influenciam sim no judiciário, por mais que ele queira se distanciar dessas ideias com bastante frequência, e o quanto os interesses econômicos prevalecem muitas vezes e quanto eles têm força política, seja para conseguir uma reforma aqui no Brasil ou possivelmente para frear uma reforma lá em Israel. Não que eu seja a favor da reforma em Israel, longe de mim, não é isso que eu quis dizer, eu só quis trazer uma lente realmente para essa relação entre segurança jurídica e economia privada, segurança dos contratos e conversar um pouco com vocês sobre a nossa reforma aqui no Brasil. Para quem ainda não entendeu qual é o problema de a gente priorizar o desenvolvimento econômico como simplesmente o único objetivo do judiciário, é que nessa gama de possibilidades
possibilidades de se priorizar alguma coisa, a gente tem coisas como os direitos humanos. Mas a gente pode conversar sobre isso em algum outro momento. É isso, gente. Eu achei interessante essa notícia. Achei que tinha papo aqui pra gente desenrolar um pouco ela e trazer temas relevantes. Me contem o que vocês sabem sobre isso aqui embaixo. Deixem suas dúvidas, a gente vai conversando. Deixem um like, por favor, pra eu saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Pra mais vídeos como esse, se inscrevam no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!